Olá pessoal, temos aqui mais uma questão da lista 3. Essa questão aqui é a sétima questão, que nós vamos ler aqui com vocês. A sétima questão fala o seguinte: calcular os recalques na argila para o perfil geotécnico da figura a seguir, sobre o qual se construirá um aterro arenoso com alturas de H de meio metro, 1 metro e 3 metros, e peso específico de 20 kN. As propriedades geotécnicas obtidas pelos ensaios enométricos de uma amostra no meio da camada aí da argila são. Aí ele mostra aqui alguns resultados. Então vamos lá, nós vamos ter que calcular os recalques. Bem, primeira coisa, gente, quando você tem um aterro aqui de uma argila mole que vai sofrer um recalque, você tem que saber o seguinte: você tem que entender a condição inicial. Deixa eu colocar aqui inicial e a condição final. Eu fiz aqui um recorte da figurinha original só para nós entendermos melhor. A condição inicial é quando você não tem carregamento, que está só lá a camada de argila mole, certo? Natural, in situ ali, sem qualquer carga. Então, nessa camada de argila, nós temos que avaliar no meio da camada, e eu já falei por que no meio da camada. Porque o meio da camada, gente, é uma posição estatisticamente, né, intermediária aí, né, para o nosso problema. Você poderia calcular o densamento para 1/4 da camada, para 3/4 da camada, e aí vai. E fazer aqui, de repente, uma média. Só que no meio da camada é um valor médio. Pronto. Então, no início da camada, os recalques são maiores. Aqui no final da camada, os recalques podem ser menores. E aí, no meio da camada, é um recalque intermediário. Então, beleza. Então, aqui, entendido, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos analisar, então, a tensão inicial para uma profundidade de 5,5 metros. Qual é a tensão inicial aqui? Antes de carregar. Essa tensão inicial, gente, ela vai ser o seguinte, ó. A tensão inicial efetiva. Vamos destacar que aqui é efetiva. Ela vai ser igual ao peso de camada aqui da argila mole, que é o gama sub a nossa argila vezes a profundidade que nós estamos analisando. Então, a nossa tensão inicial, ele vai ser igual. O gama que é dado aqui na questão é 13. Bem, 13 deve se referir aqui ao gama sat, tá? Então, o gama sub é o gama sat menos o gama da água. Então, o nosso gama sub aqui, ele vai ser 13 menos 10, ok? Vezes 5,5 metros. Por que eu estou presumindo que 13 kN, gente, é o gama sat? Bem, o gama sub, normalmente, ele é um valor aí abaixo de 10 kN por metro cúbico. Ter um gama sub de 13 é muito difícil, tá? A questão realmente ela não especifica bem qual o gama que nós temos aqui, mas eu presumo que seja o gama sat. Então, nossa tensão inicial no meio da camada é 3 vezes 5,5, que dá 16,5 kPa. Beleza, agora vamos analisar o seguinte, ó. A condição final, nós vamos construir aqui um aterro que vai provocar um ΔΣV. E agora você tem que analisar a tensão final, que é a tensão inicial mais ΔΣV. Quanto é esse ΔΣV? Bem, ele é em função aqui da altura do aterro. Então, esse aterro aqui, ó, inicialmente ele tem meio metro. Então, vamos calcular. O ΔΣV, ele vai ser o gama do aterro vezes a altura HA, se não me engano, que ele chama aqui, é a nossa altura HA do aterro. Então, nosso ΔΣV
vai ser, qual é o gama do aterro? Ó, 20 kN, 20 vezes meio metro. Então, ΔΣV é igual a 10 kPa. Agora, gente, o seguinte, a nossa tensão final, né? Tudo isso aqui para HA igual a 0,5 metros, tá? Nós estamos fazendo o cálculo para essa condição de meio metro. Então, a nossa tensão final vai ser a tensão inicial mais ΔΣV. Então, a nossa tensão final vai ser 16,5 mais o peso aqui do aterro, que é 10. Então, tensão final é igual a 26,5 kPa. Analisando aqui os parâmetros, gente, a gente tem que entender o seguinte, ó. A nossa curva de adensamento, ela tem uma tensão σVm, que é a nossa tensão de pré-adensamento, de 34 kPa. A nossa tensão inicial é aqui, ó. 16,5. A nossa tensão final, bem aqui, 26,5. As duas tensões estão aqui, gente, no intervalo antes da tensão de pré-adensamento. Então, o que vai reger aqui é justamente o coeficiente de recompressão. Lembrando que aqui na reta virgem, o coeficiente é o coeficiente de compressão. Então, nós vamos calcular o recalque da seguinte forma. Vamos ter aqui H sobre I de vazios inicial mais 1, vezes o coeficiente de recompressão, vezes o log na base 10 da tensão final sobre a tensão inicial. Vou passar aqui para outra página. Ok. Então, o nosso recalque vai ser igual a espessura da camada. Ó, a espessura da camada é 11 metros. Então, 11 dividido pelo índice de vazios inicial, 3,6. 3,6 mais 1 vezes o CR. Quanto é o CR? 0,16. 0,16 vezes o log na base 10 da tensão final. Quanto foi a tensão final? 26,5 e a tensão inicial 16,5. Então, 26,5 e por 16,5. Então, o recalque aí, aqui está me dando, viu, pessoal, um recalque de 0,0787 metros. Ou, se você multiplicar isso aqui por 1.000, é 78,7 milímetros. É condizente? É condizente, né? Ou 7,8 centímetros, tá? Vamos fazer aqui a mesma questão, só que agora para o nosso aterro igual a 1 metro. Para esse aterro, gente, em vez de ser meio metro, agora ele passa a ser 1 metro. Então, pessoal, aqui o seguinte, a tensão inicial, ela não muda. Então, nossa tensão inicial, nós calculamos aqui, deu 16,5, tá? Então, 16,5 é a tensão inicial. A
A nossa tensão final vai ser em função do novo ΔΣ. Então, eu vou calcular aqui o ΔΣ, ó. ΔΣV vai ser o gama do aterro vezes a altura do aterro, que agora é 1 metro. Então, nosso ΔΣV vai ser igual a 20 kN vezes 1, ou seja, ΔΣV é igual a 20 kPa. Com esses 20 kPa, eu vou ter o seguinte, ó, nossa tensão final vai ser a tensão inicial mais ΔΣV. Então, nossa tensão final vai ser, ó, 16,5 mais 20. Vou fazer logo direto aqui, dá 36,5 kPa. Ok, gente. Então, vamos... Quando você calcular a tensão inicial e final, você tem que analisar o gráfico em relação à tensão de pré-adensamento, que é 34, né? Então, nossa tensão de pré-adensamento não muda, ele é 34. Nossa tensão inicial, ó, é 20. Aliás, a tensão inicial é 16,5, né? 16,5. E nossa tensão final é aqui, ó, 36,5. Então, vejam que a nossa tensão está passando aqui no trecho de recompressão, CR, e invadindo aqui o trecho de compressão, CC. Como você está pegando tensões em ambos os trechos, você tem que utilizar a seguinte expressão matemática. Vou ver se eu consigo fazer ela aqui. O nosso recalque vai ser igual a H1 sobre H, né? Sobre vazios inicial mais 1, vezes. E aqui nós vamos fazer o seguinte. É o CR vezes o log na base 10 da tensão de pré-adensamento dividido pela tensão inicial mais o CC vezes o log na base 10 da tensão final sobre a tensão de pré-adensamento. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui os parênteses. Ok. Então, gente, aqui o nosso recalque, ele vai ser igual a camada. Bem, a camada é a espessura da nossa camada, sempre, tá? Ó. Então, a espessura da nossa camada é 11. Dividido. O índice de vazio inicial. O índice de vazio inicial, 3,6. Então, 3,6 mais 1, que multiplica, vamos lá. O CR, quanto é o CR, que a questão me diz? 0,16. Então, ó, vai ser 0,16 vezes o log na base 10 da tensão de pré-adensamento, que é 34, dividido pela tensão inicial, que é 16,5. Mais. Aí vamos para o CC. Quanto é que é o CC que a questão me diz? 1,91. Então, mais, vamos lá, 1,91 vezes o log na base 10 da tensão final, que nós calculamos aqui, ó, 36,5. 36,5 dividido por 34, que é a tensão de pré-adensamento. Então, pessoal, o recalque aqui está dando 0,26 metros. Bem, pessoal, agora nós vamos fazer o cálculo para uma altura igual a 3 metros. Então, nós temos aqui que a tensão inicial é a mesma, 16,5 kPa.
E para 3 metros, nós vamos ter um ΔΣV igual ao gama do aterro vezes a altura aí do aterro. Então, nosso ΔΣV vai ser igual a 20 vezes 3. Então, nosso ΔΣV é igual a 60 kPa. E aí, a gente sabe que a tensão final, que vai ser definida após esse carregamento, ela é a tensão inicial mais um ΔΣ. Então, nossa tensão final aqui, vai ser 16,5 mais 60, que é 76,5 kPa. Então, essa é a nossa tensão final do nosso problema. Aí você tem que analisar. Vamos analisar aqui o nosso gráfico. Tensão de pré-adensamento aqui de 34. Tensão inicial aqui de 16,5. Tensão final aqui de 76,5. Então, você tem a tensão inicial final pegando tanto aqui no trecho de recompressão quanto aqui no trecho de compressão. Então, vamos utilizar a expressão que é definida para esses dois carregamentos aí nesses dois trechos. Então, nosso recalque é igual a H sobre índice vazios inicial mais 1, que multiplica, aqui vai ser o CR vezes o log na base 10 da tensão de pré-adensamento dividido pela tensão inicial, mais a parcela do trecho de compressão, que é o CC vezes o log na base 10. Deixa eu tentar reduzir aqui. Vou passar aqui um pouquinho para o lado. Pronto. Então, vezes o log na base 10 da tensão final dividido pela tensão de pré-adensamento. Ok. Então, o nosso recalque ele vai ser igual à espessura da camada, que vai adensar, dividido pelo índice vazios inicial mais 1. Isso aqui multiplica o CR, que é 0,16, vezes o log da tensão de pré-adensamento 34 sobre 16,5, mais o CC, que é 1,91, vezes o log da tensão final, que acabamos de calcular, sobre a tensão de pré-adensamento. Ok. Bem, se você fizer o cálculo aí na sua calculadora, vai ver que o recalque vai ser de 1,73 metros. É um recalque mais expressivo que os demais cálculos. Por quê? Porque grande parte aqui das tensões, elas estão variando aqui no trecho de compressão, em que tem um coeficiente bem maior do que o trecho de recompressão. Se vocês pegarem os dois primeiros cálculos, um estava dentro do trecho de recompressão e o segundo estava ali dentro do trecho de recompressão e um pedacinho do trecho aí da reta virgem. Ok, pessoal, então era isso a nossa questão. Espero que tenham entendido e até um próximo vídeo.